Se eu fosse o presidente Bolsonaro, apareceria amanhã, de Rolex foda, comprado com um dos cartões corporativos, em vez do G-Shock antigo que usa. Demitiria todos os ministros empossados por critérios técnicos, e colocaria todos por indicação política. Libertaria os presos perigosos, aumentaria todas as taxas de juros, lotearia as empresas estatais e distribuiria o dinheiro numa espécie de novo mensalão. Acabaria com todos os acordos com os Estados Unidos e voltaria a injetar dinheiro em ditaduras estrangeiras. Voltaria a dar milhões para ONGs. Estatizaria todas as empresas privatizadas nas últimas décadas. Daria para o MST voltar a invadir terras alheias, colocaria 2% do PIB para a Lei Rouanet, voltaria o sigilo para as operações bancárias de crédito, voltaria a ter 29 ministros, dando um para cada partido, voltaria e aumentaria a taxa sindical, tiraria os critérios de ficha limpa para cargos comissionados, revogaria o pacote anticrime, a reforma da Previdência e a lei de combate a fraudes previdenciárias, voltaria com o imposto total para câncer e HIV. Devolveria aos devidos donos todas as drogas apreendidas nesse tempo. Voltaria todos os processos que foram digitalizados para papel e presencial. Voltaria com os 21 mil cargos e funções remuneradas por indicação no governo, tiraria a internet grátis para os 3 milhões de estudantes, tiraria o Brasil do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia, voltaria a irrigar a mídia com dinheiro público, entre várias outras medidas. E, dane-se o povo ignorante e ingrato. Afinal, a mídia iria notificar o seguinte: agora o governo Bolsonaro começou a dar certo. Pois, se não fosse a vitória de Bolsonaro, se não fosse Bolsonaro, não saberíamos que ministros do STF protegem bandidos, não saberíamos que grande parte da mídia mente porque muitos jornalistas são militantes esquerdistas, não saberíamos que o Congresso só quer ficar no sistema do toma lá, dá cá. Não saberíamos que há ministérios aparelhados pela esquerda maldita que resistem querendo continuar a impor suas doutrinas esquerdistas. Se não fosse Bolsonaro, não saberíamos que há governadores autoritários, e que além de não providenciar nenhuma ajuda para o povo nessa epidemia, fizeram de tudo para falir empresas, desempregar trabalhadores e subir o custo de vida com a política do fiquem em casa, e economia a gente vê depois. Não saberíamos que havia centenas de obras paradas, inacabadas, que os médicos cubanos não recebiam seus salários integralmente, mas o governo de Cuba tomava 80% dos salários deles, que muitos nem médicos eram, pois fugiram do Brasil antes da posse de Bolsonaro. Não saberíamos que a mídia recebia bilhões de reais dos cofres públicos em forma de propaganda de estatais. Não saberíamos que muitos jornalistas se declaram autônomos para não pagarem os 27,5% do imposto de renda. Não saberíamos que os nordestinos eram propositalmente deixados sem água para serem explorados por caminhões-pipas de famílias poderosas. A gente não saberia que a França, de Macron, tem mais de 40 usinas nucleares, cujos rejeitos ficarão na natureza por centenas de anos e acusam o Brasil de crime contra o meio ambiente. E que a agricultura da França está em desacordo com o Acordo União Europeia e Mercosul, que a França explodiu bombas em testes nucleares em Nauru, na Polinésia, detonando a natureza por incontáveis anos. A gente não saberia que a Noruega ainda caça baleias, que a Alemanha tem sua matriz energética ainda baseada no carvão. Não saberíamos que há universitários que pensam que tem girafas na Amazônia. Não saberíamos que os europeus não têm leis de reserva legal nem de proteção das margens. Seríamos, hoje, uma Venezuela, e você já teria comido seus animais de estimação. Se não for com pessoas iguais a Bolsonaro no governo, seremos, no futuro, a nova Argentina e as suas propriedades serão relativizadas. Suas poupanças, confiscadas. Se não acreditem, para de ingerir desinformações da mídia tradicional e pesquisem. Estudem. Ou pagaremos um preço mais alto do que podemos pagar.